Aleluia! Na parte de quarta-feira, etapas da aliança. Abra sua Bíblia agora em Gênesis capítulo 12 e vamos ler Gênesis capítulo 12 e os versos 1 e 2. Gênesis capítulo 12 e os versos 1 e 2. Vamos ver aqui as etapas da aliança que Deus fez com Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Nesta ocasião, Abraão já não estava mais em Ur dos Caldeus, já estava em Harã. E Terá, seu pai, já tinha morrido, conforme diz aqui no verso 32 do capítulo 11, verso 32, e foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Depois da morte de Terá, Deus falou com Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, neste caso seria Harã, e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Estão vendo aí a ordem de Deus? Primeiro veio a ordem de Deus, depois veio a bênção, a promessa de Deus. Verso 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Queridos, primeiro Deus dá uma ordem, depois Deus faz a promessa e dá a bênção. Aqui em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, é revelada a primeira etapa da promessa da aliança de Deus a Abraão. Deus se aproxima de Abraão, deu-lhe uma ordem e então lhe fez uma promessa. A abordagem expressa o fato de Deus ter escolhido graciosamente Abraão para ser a primeira figura importante da sua aliança especial de graça. A ordem divina envolve a prova de total confiança em Deus, conforme lemos aqui em Hebreus capítulo 11 e o verso 8. Hebreus capítulo 11 e o verso 8 mostra como Abraão foi obediente. Aqui lemos: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Interessante que quando Terá saiu de Ur dos Caldeus e veio até Harã, ele saiu com a intenção de ir até a terra de Canaã. Porém, quando Deus falou com Abraão ali em Harã, disse: vai para um lugar que eu vou te mostrar. E Abraão saiu de Harã sem saber para onde ia. Queridos, a fé de Abraão se destaca aqui na primeira etapa da aliança feita por Deus com ele. A promessa aqui de Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, embora feita especificamente aos descendentes de Abraão, inclui esta promessa, finalmente, uma promessa a toda a humanidade, a todas as nações da terra, porque Gênesis capítulo 12, verso 3, está falando que esta promessa é feita a todas as nações. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta é a primeira etapa da aliança de Deus com Abraão, envolvendo toda a humanidade. E a segunda etapa desta aliança nós vamos ver agora em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15 e os versos 7 a 18. Gênesis 15, versos 7 a 18. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus. Você percebe que quando Terá teve a iniciativa de sair de Ur dos Caldeus, já era o plano de Deus chamando Abraão? Porque aqui diz: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra para a herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-me: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu. Ele partiu os sacrifícios, colocando uma parte de cada lado, em frente uma à outra, e, queridos, fazendo um corredor entre as duas partes dos sacrifícios. Havia um corredor, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abraão, porém, os enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão,
e eis que grande espanto e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: saibas, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-losão e afligi-losão 400 anos. Deus conhece o fim desde o princípio. Deus disse para Abraão que ele iria para um lugar onde a sua descendência seria feita escrava por 400 anos. Deus já revelou para Abraão aquilo que aconteceria. Verso 14, mas também eu julgarei a gente, ou seja, está falando do Egito, que fez a descendência de Abraão como escravos. E diz aqui, Deus, eu julgarei esta gente, este povo, a qual servirão e depois sairão com grande fazenda, com muito ouro, com muita riqueza. Eles saíram, Israel saiu do Egito, no Êxodo, com muita riqueza. E o verso 15, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Tinha um corredor entre os dois pedaços dos sacrifícios, e naquele corredor, pelo costume, a pessoa passava no meio daquelas duas partes dos sacrifícios, passava pelo corredor como fazendo um juramento de cumprir com aquela parte que lhe cabia na aliança. E interessante que aqui mostra Deus passando pelo corredor, no meio daquelas partes divididas. Deus passando, Deus empenhando sua palavra, Deus fazendo a sua promessa. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumo e uma tocha de fogo. É a presença de Deus passando por aquelas metades. E Deus, ao passar pelas metades, por aquele corredor, ele fez a promessa. Verso 18, naquele mesmo dia fez o Senhor um concerto com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Queridos, desde o rio Nilo até o rio Eufrates, toda aquela região foi prometida por Deus a Abraão e a sua descendência. Interessante, queridos, que a Nova Jerusalém, quando descer do céu, no final dos 1000 anos, o Monte das Oliveiras vai se dividir, conforme diz Zacarias capítulo 14, e vai se tornar uma grande planície. Uma grande planície desde o rio Nilo, ali no Egito, até o rio Eufrates, lá na Mesopotâmia, lá no Iraque. E, queridos, a Nova Jerusalém é tão grande, tão ampla, que ela vai descer exatamente em toda esta área, cobrindo toda esta parte da terra. Ali estará a Nova Jerusalém, o trono de Deus. A promessa de Deus vai se cumprir. Agora vamos ler a terceira e última etapa da aliança de Deus com Abraão, em Gênesis capítulo 17. Gênesis capítulo 17, versos 1 a 14. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Senhor Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis o meu concerto, contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti, a terra das peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, e nas suas gerações. Este é o meu concerto que guardarei entre mim e vós, e a tua semente depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circundareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na sua casa,
e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Verso 14. E o macho com o prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Nessa terceira etapa da aliança feita com Abraão, Deus colocou o quê? A circuncisão. O significado do nome Abraão ressalta o desejo e o desígnio de Deus de salvar todos os povos. As muitas nações incluiriam judeus e gentios. O Novo Testamento deixa bem claro que os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que têm a fé de Abraão e que confiam nos méritos do Messias prometido. Em Gálatas capítulo 3 e o verso 7, abra sua Bíblia. Gálatas capítulo 3 e o verso 7. Aqui nós lemos: Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Nós não somos descendentes de sangue de Abraão, mas nós somos descendentes da fé de Abraão. E o verso 29. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Queridos, a promessa de Deus a Abraão se estendia a todos os povos e a todas as nações. Veja, portanto, uma semelhança desta promessa de Deus a Abraão e também aquilo que Deus menciona em Apocalipse 14, verso 6. A primeira mensagem angélica também é para todas as nações da terra. Aqui nós lemos, Apocalipse 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Deus deu também para mim e para você 3 mensagens angélicas. E a primeira mensagem menciona que é para ser proclamada esta mensagem para todos os povos da terra, toda nação, toda tribo, toda língua. É uma missão mundial. Queridos, Deus quer salvar a humanidade. Não importa a sua raça, o seu país, a sua cultura, Deus quer salvar